Às vezes, nós queremos que Deus faça em nossa vida aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz em minha vida. Há muitas atribuições para nós e foi dada para nós. O maior problema hoje da igreja, é que muitos cristãos, 10, 20 anos de igreja, 50 anos de igreja, e continuam ainda como criança dentro de uma igreja. A palavra diz: crescei no Espírito. E por que nós não crescemos no Espírito? A gente parou, ficou estagnado. A salvação é a base. E não é só a salvação que Deus quer nos dar ou nos deu. Além da salvação, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Entende, igreja? Vocês lembram muito bem o rei da Síria estava em guerra com o povo de Samaria. E o exército assírio era um exército destemido, cruel, uma máquina de matar. E a Bíblia diz que o rei da Síria, fazendo guerra contra o rei de Samaria, eles tinham uma estratégia para pegar o exército de Samaria. E a Bíblia diz que todas as estratégias de guerra que ele lançava sobre o povo de Samaria, o que Deus fazia? Deus revelava ao seu servo profeta chamado Eliseu. Eliseu recebia de Deus essa mensagem, e ele ia até o rei de Samaria e dizia: olha, não vai por aqui, aqui tem uma emboscada. O rei de Samaria ouvia esse conselho que vinha de Deus, e ele não colocava o seu exército naquele caminho. O que acontecia com o rei da Síria? Mais um plano era frustrado. Este rei ficava enfurecido, e ele reúne todo o seu exército, e ele diz: quem dentre os nossos estão com eles? Tem alguém aqui que está levando informação para lá? Aí o moço diz assim: ó meu rei, ó meu senhor, lá em Samaria há um homem de Deus que até na sua cama, no momento que você vai dormir, até os teus pensamentos ele sabe, porque Deus revelava toda a estratégia. Quem é esse homem? É um homem chamado Eliseu. Vão em Samaria, me traz esse homem aqui, custe o que custar. Me traz, descobre onde está este profeta e traz até a mim. Foram lá, vasculharam toda Samaria e não encontraram ele, porque Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, a 20 quilômetros de Samaria. A informação chegou até o rei que ele estava lá. O que faz o rei de Samaria?
manda o seu exército armado até os dentes e cercou aquela pequena cidade. A cidade estava cercada de cavaleiros, de soldados assírios. E uma madrugada, Geazi, o servo de Eliseu, ele levanta, abre a porta. Quando olha quem aquele moço vê. Ele vê a cidade de Samaria cercada, com o seu exército mortal ali. Naturalmente, os nervos daquele homem foram a flor da pele. Ele fica atônito, preocupado. E agora? Não tem saída para nós? Não existe saída para nós? E ele se desespera, vai para um lado, para o outro. E ele vai até o profeta. Onde estava o profeta? Dormindo. Ele acorda, profeta. Ei, Eliseu! Acorda, Eliseu! Nós estamos cercados. Não tem saída para nós. A sentença de morte chegou até nós. Imagina que Eliseu, ele acorda, se estica. O que está acontecendo? São soldados, são muitos. Quantos? Não tem 1.000, 2.000 soldados. E por que está preocupado? Eliseu, calma. Imagina que Eliseu falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta peleja não é nossa, é de Deus. O Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Igreja, quem tem a palavra como a sua base, como a sua estrutura, as suas raízes ficadas na palavra, pode vir o inferno, pode fazer macumba, pode levar a palavra de maldição. O diabo, o inferno pode se preparar, porque nós estamos em Isaías 54:17. Toda arma preparada contra ti não prosperarás. Eu estou na palavra. As minhas raízes estarem ficadas na palavra do Senhor. Calma, Eliseu, calma, Geazi. Mas como calma, profeta? Como calma numa situação dessa? Calma. Mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Aí Eliseu disse: Deus, ó Deus de Israel, protetor de Israel, guardião desta terra, Senhor dos senhores, Deus, abre os olhos do meu servo. Aí Deus abriu. Quando Eliseu olha, ué, cadê os soldados inimigos? Eu estou vendo só anjos. Eu estou vendo a cavalaria do Senhor em todos os montes. Eu estou vendo milhares de anjos. Eu estou vendo legiões de anjos armados até os dentes. Eu só vejo anjos. Os inimigos sumiram. Fisicamente, Eliseu e Geazi, eles estavam próximos, coladinho no outro, fisicamente, mas espiritualmente, Eliseu estava em outro nível de glória
com Deus. Os olhos de Eliseu estavam enxergando o espiritual. Os olhos daquele moço estavam enxergando os problemas. Eliseu, ele cresceu espiritualmente. Uma das coisas que nós precisamos compreender dentro da palavra é que precisamos e ter desejo dentro de nós, almejar dentro de nós, galgar níveis de glórias mais alto com Deus. A questão é que nós não crescemos, permanecemos na base da salvação. Eu já dei exemplo, igreja. Digamos que esse piso, essa cerâmica aqui, é uma base, é a base da salvação. Que bom que através da minha fé em Cristo Jesus, eu estou salvo, e ninguém tira isso dentro de mim. Não tem espírito da dúvida que coloque dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação. Eu estou salvo pela fé, eu estou na base da salvação. Mas não é só isso que Deus quer dar para nós. Deus quer que nós dê mais um passo, crescer. Aqui eu tenho uma amplitude de visão, mas eu aqui em cima, o meu grau de visão já melhorou. Cresci mais um degrau. Nunca esqueça, igreja, quando Deus abre uma porta, o diabo também abre outra. Quando você cresce espiritualmente, o diabo também vai no mesmo nível querer também te derrubar. Ele muda essa estratégia. Mas só que você está crescendo, você tem uma ambição dentro de você. Eu quero crescer espiritualmente. Eu preciso viver mais uma vida pautada na palavra. Eu preciso viver uma vida de santificação. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer, crescer e crescer. Tem um preço, renúncia. Eu não quero ficar só aqui. Eu quero ir mais para o de cima. Eu estou crescendo. A minha visão espiritual ganhou mais uma amplitude, uma outra dimensão. Porque se eu estou aqui, eu tenho uma visão. Se eu estou aqui, eu tenho outra. Cheguei neste nível. Eu cresci, eu não estou mais na base. Aquele irmão que está ali na base, amém, ele está salvo, mas ele não cresceu, ele não desenvolveu. Ele permaneceu desde o dia que o Senhor chamou, escolheu, e ele ficou parado no tempo. Ele só quer o tempo de Deus, que Deus mova ele, que Deus venha agir na vida dele, que Deus venha se movimentar, mas ele não quer se movimentar. Eu estou aqui parado, e para o Espírito Santo, amada igreja, se movimentar, eu preciso me movimentar. Quando eu me movimento, o Espírito Santo se movimenta. Quando eu paro, o Espírito Santo para. Quando eu trabalho, o Espírito Santo trabalha junto comigo. Quando eu paro, o Espírito Santo para. Mas eu estou aqui. Eu não estou contente, eu quero crescer mais espiritualmente. Os meus olhos espirituais ganhou mais uma dimensão no mundo espiritual. Eu estou conseguindo olhar daqui, o mundo espiritual. Quem está na base da salvação não tem como enxergar quem está aqui nessa dimensão espiritual. Eu já não começo mais a visualizar as pessoas, mas o que está contra as pessoas. Aqui eu consigo visualizar, mas não os problemas, mas os que está por trás dos problemas. Eu estou em outro nível espiritual. Eu estou tentando lidar, amada igreja, com a causa do problema. Mas eu quero crescer. Eu estou crescendo. Eu quero crescer.
Então, a santificação é um processo que vem dia após dia. Aqui, eu estou mais alto do que ali. Mas de repente, eu quero crescer mais. Eu quero estar mais próximo do meu Cristo Redentor. Eu quero estar mais próximo. A Bíblia diz, amada igreja, que o reino dos céus, ele vem e chega até nós. Tudo começa a partir de mim. Tudo começa a partir da minha mudança de pensamento, da minha vida com o Senhor. Aqui eu tenho uma visão muito mais ampla do que quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo está salvo, mas não cresceu espiritualmente. Mas para eu chegar aqui, não é de um dia para a noite, é um processo de santificação. Quanto mais se aproximamos de Cristo, mais parecemos com Cristo. Entendeu agora, igreja? Mas quando nós chegamos a esse nível espiritual, não se preocupe, vamos enfrentar inimigos à altura. E aqui nesse nível, vamos enfrentando os piores demônios que está tentando me derrubar. E quando eu chego aqui, ele não usa mais aqueles demôniozinhos que estavam usando a minha base lá embaixo. Eu mudei de níveis espiritual. Eu galguei níveis de glória. E eu vou encontrar inimigos aonde a Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas aqui eu sempre vou encontrar os meus inimigos, que é o próprio homem. Eu não cresci espiritualmente, eu só vou brigar com as pessoas. Eu não tenho crescimento espiritual, visão espiritual para compreender a minha batalha espiritual. Entendeu, igreja? Cresçais no Espírito. Até quando nós iremos ficar dentro da igreja, esquentando o banco de igreja e nada acontece? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23 versículo 6, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 23 versículo 6. Capítulo 23 versículo 6. Jeremias, um dos profetas que recebeu uma incumbência, que recebeu uma missão, uma das missões mais árdua foi a missão que Jeremias recebeu. Passa para ela, toma aqui, passa para ela. Aqui, ó, senhora, a Bíblia. Presta atenção, igreja. Jeremias capítulo 23, 6. Jeremias capítulo 23, 6. Esperar a irmã abrir ali para a gente ir. Jeremias 23, 6. Ok, igreja.
Não. Vamos fazer o seguinte, igreja. Vai para Jeremias capítulo 1. Depois a gente vai para o 23:6 lá. Jeremias capítulo 1. 6. Capítulo 2 agora, capítulo 2. Depois a gente vai no 23. Jeremias 2, Jeremias capítulo 2, versículo, vamos pegar o 4, o 5 e o 6. Depois a gente vai lá para o 23, o capítulo. Logo no início. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A Bíblia diz que desde o ventre da mãe de Jeremias, Deus escolheu ele. Jeremias, ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi. E te coloquei por profeta. Te ungi a profeta. Jeremias, você tem uma missão. E esta missão é uma missão que você não tem medo. Fala a verdade. Doa em quem doer. Eu sou contigo, Jeremias. Aonde quer que você vá, eu sou contigo. E quando eu mandar você falar, fale, Jeremias. E Jeremias recebe uma das missões mais árduas de todos os profetas. Era pregar para os profetas do engano, para os profetas que profetizavam mentiras, para profetas que enganavam o povo. Jeremias leva 40 anos levando a mensagem de Deus, e a Bíblia diz que sequer uma pessoa não deu ouvido a Jeremias. Que é a igreja? Se coloque no lugar de Jeremias, pregando igual um louco, orando, jejuando, e sequer uma pessoa não deu crédito à voz de Jeremias. Capítulo 20 do livro de Jeremias, capítulo 20, a palavra do Senhor diz o seguinte, capítulo 20, versículo 2. Jeremias capítulo 20, versículo 2. E feriu Passu ao profeta Jeremias, e o meteu num cepo, para que na porta superior de Benjamim, agora está na casa do Senhor. Passu era um sacerdote. Quando viu Jeremias pregando, denunciando aqueles homens, denunciando aqueles profetas do engano, aquele sacerdote Passu, ele fica enfurecido e coloca Jeremias num cepo. Sabe o que quer dizer isso? Amarrar em um tronco. E Jeremias apanhou a noite toda. A palavra diz que pegaram Jeremias, colocaram dentro de um calabouço. Imagina que Jeremias olha e lembra da promessa de Deus. Deus, não foi assim que o Senhor me falou há 40 anos atrás, que o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe, que o Senhor me ungiu, que o Senhor me enviou a mim para pregar o teu evangelho. 40 anos ninguém deu ouvido, e agora me sobrou prisões e açoites.
humanamente falando, Jeremias foi um dos profetas mais derrotados da Bíblia, humanamente falando. Como pregar 40 anos e não converter ninguém? Como receber uma promessa de Deus, leva 40 anos, e o que sobra para ele é prisão e açoite. A gente vê determinados cristãos, porque passa um apertozinho, já começa a reclamar, já começa a torcer o bico para Deus, já começa a empinar o nariz, já começa, Senhor, tchau, eu não quero mais saber do Senhor. Que igreja é essa? Eu estou há tantos anos, não conheço, não vejo nada na minha vida. Coisa das vezes, ao enfrentarmos certo tipo de problemas, a gente quer abandonar Jesus. E eu quero te dizer, amada igreja, até Jesus no Getsemane ele pensou de desistir, mas ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Crentes, se a gente for fazer a nossa vontade, a gente vai servir a Deus do nosso jeito. Que a gente bota dificuldade em tudo. Não tenho tempo, não tenho como reservar tempo para orar, eu não posso ir para a igreja, eu não posso ler Bíblia, eu não tenho tempo, vou trabalhar. Ei, igreja, tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Ele nos dá 24 horas. E dentro de 24 horas ele reserva tempo para nós específico. Tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para lazer, tempo para tudo. Ele dá de sobra para nós. E quando ele pega um tempinho para nós, a gente com a cara encebada, que passa óleo de peroba, olha para Deus: Deus, eu não tenho tempo não, Deus. Quem és tu? O tempo não é meu, não é seu, o tempo é de Deus. Como nós somos egoístas. Como nós passamos o maior tempo da nossa vida reclamando com Deus, murmurando contra Deus. A coisa aperta um pouco e a gente esquece, amada igreja, que Deus permite as lutas em nossa vida para testar a nossa fé. Porque não tem um tempo que o crente ore mais quando ele está passando luta. O tempo que o crente ora menos é quando aparentemente está tudo bem. Está tudo bem, não quero mais para a igreja, não vou mais orar. Se está tudo bem, é onde mora o perigo. Jeremias capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 16. Deus disse para Jeremias: o que eu mandar te falar, Jeremias, pode falar. Aonde eu mandar, vai. Agora não tenha medo. Porque eu vou te mandar, Jeremias, é você pregar contra os profetas do engano, que estão usando a minha casa como engano, fazendo o meu povo errar. E vai Jeremias bater de testa com os líderes religiosos. Ele não estava nem aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. 23:16. Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensina vaidades. Fala de visão de seu coração, não da boca do Senhor. Dize continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, diz: não virá mal sobre vós. Versículo 21. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, e todavia eles profetizaram. Igreja, na época de Jeremias, já havia profetas que enganavam o povo.
Na época de Jeremias já existia profeta que fazia o povo errar dentro da sua casa. Os mesmos demônios que atuavam naquela igreja na época de Jeremias, eles são os mesmos que atuam nos dias de hoje. Vinte e três. Olha o que Deus fala para mim. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? 24. Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetiza mentiras, que são só profeta do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um contra o seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Observe isso. Havia um tipo de profeta que abria a boca e dizia: Deus está mandando falar, e Deus não estava falando. A Bíblia diz: aquele que tem seu sonho, conte como sonho. Aquele que tem a palavra, dê a palavra. Pastor, o senhor não acredita em sonhos, que Deus dá sonhos? O senhor não crê que Deus dá sonhos? Eu seria um herege se eu não crescer. Deus fala através de sonhos. Mas eu quero dizer, amada igreja, que não é o método normal para Deus falar conosco. O método é a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Aqui não se contradiz. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Mas Deus fala através de sonho? Fala. O Velho Testamento é repleto de passagens que Deus falava através de sonhos, de revelações. Não havia Bíblia. Deus falava boca a boca com o homem. Quando Deus fala, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de engano. Deus não coloca confusão na cabeça de ninguém. Todas as vezes que Deus se manifesta, seja através de sonhos, de revelação, é para que o nome dele venha a ser glorificado e não do homem. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? A igreja moderna, a igreja atual. Os anjos são seres criados por Deus a serviço do reino de Deus. Toda vez que um anjo se apresentou na Bíblia, é para que o nome do nosso Cristo seja glorificado. Agora tem pessoas que vê anjos, parece que os anjos não têm mais o que fazer. É anjo subindo, é anjo descendo, é anjo para lá, é anjo para cá. Parece que os anjos não têm mais o que fazer. O final desta visão, em que o nome do Senhor foi glorificado?
pergunta é essa. Deus não faz nada para que o nome dele não seja o quê? Glorificado. Eu tenho um cunhado, hoje é um diácono da nossa igreja, mas quando ele era endemoniado, alcoólatra, Deus deu um sonho a ele de noite. E o sonho que ele teve, uma visão, no inferno. Quando ele acordou, gritando, pedindo socorro, e correu para os pés do Senhor, aceitou Jesus até hoje. Aí Deus falou. Porque tem crente, tem pessoas que está tão focado em sonhos, que deixa a Bíblia de lado, já não lê mais Bíblia, agora só é os sonhos. Porque Deus me deu um sonho, porque eu tive um sonho, porque o Senhor me revelou. E as revelações sempre de desgraça, de morte, destruição, de confusão. Quando Deus fala, o Espírito testifica. Ei, meu servo, eis que Deus está me mostrando. Não está mostrando coisa nenhuma. Olha, meu servo, Deus está mandando falar. Não está falando coisa nenhuma. Não está falando coisa alguma. Ou quando Deus está falando, amada igreja, há uma concordância, há uma conexão entre quem fala e quem ouve, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus não é Deus de confusão. E aí havia muitos profetas. Tenho ouvido o que diz aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome. Sonhei. Olha, Deus me mostrou através de um sonho, eu te vi assim, assado, aquela coisa toda. A falta de leitura bíblica, o homem cai nesses engodos. Existe na Bíblia a voz do Espírito Santo, existe a voz do diabo falando também. Pastor, o senhor está falando que a Bíblia tem a voz do diabo? Tem. A Bíblia expressa o diabo falando com Jesus, ou não? Ei, se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão, né? Em pães. Quando Jesus estava expulsando aqueles demônios de Gadara, aquele demônio de Gadara, vieste do tempo me atormentar. E tem também a voz do homem. Paulo diz, falo eu, a opinião dele. O que nós precisamos como cristão, amada igreja, é ter conhecimento bíblico, ler Bíblia, para que nós não sejamos enganados. Há muitos falsos profetas no dia de hoje, com uma vida toda desmantelada, desconcertada. Dentro da igreja são profetas, mas lá fora são demônios. Compram e não pagam, péssimo testemunho. Nem tudo que nós ouvimos é de Deus. A palavra diz: ouvi de tudo, retém, guardai o que é bom. Coloca um filtro nos seus ouvidos espirituais, nos seus ouvidos espirituais. O que entra é o que não presta, bota um filtro, não desce não, passa direto. Ouviu algo, é bom, é construtivo, é edificante, guarda, desce para o coração. E a gente não tem isso. O que é bom entra no ouvido, sai no outro, mas o que não presta, desce. Depois vai reclamar. Entende, igreja? O que tem de pataquada nas igrejas não é brincadeira. O que tem de revelação que destrói família, casamento, não é brincadeira. Você está vendo aqui na época de Jeremias, profetas
27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Deus fala através de sonhos. Fala, igreja. Deus fala. Quando Deus fala, igreja, Deus constrói, Deus alerta, Deus não confunde cabeça de ninguém. São sonhos que lhe dão desejo de viver, de lutar. Não são aqueles sonhos que te arrebentam, aqueles sonhos que você acorda com dor de cabeça, corpo quebrado, parece que toma uma surra de noite. Aqueles sonhos que te deu vazio, angústia. A palavra diz: quem tem seu sonho, conte como sonho. Mas quem tem a palavra, dê a palavra. Só isso. Precisamos ter estrutura espiritual, para que nós não possamos cair em tantos engordos por aí. Eu fui recentemente cuidar de uma mulher. Esta mulher é uma missionária, igreja. Ela mora numa determinada cidade, tem 2 casas, recebe uma profecia: ei, minha serva, eis que te digo, deixa a tua parentela e vai morar numa terra distante. Sabe o que ela fez? Pegou o marido, pegou a roupa e foi parar em outra cidade, que eu não vou dizer também. Alugou uma casa. 3 anos estão morando nessa casa. As 2 casas lá fechadas. Agora essa mulher, ela tem 3 anos dentro de casa, não pode sair de casa. Porque quando ela bota o pé do batente para fora, ela sente um cavalo morder a cabeça. E ela se entorta. Aí fica torta. Aí vai, leva para o hospital, está torto. E toma remédio, está torto. 3 anos nessa luta. Eu fui lá nessa casa. Nem precisou orar. Já estava lá, toda torta toda. Não, pastor, irmã, volta para a tua casa. A tua casa é o teu lar. Era teu sonho um dia ter uma casa, ter teto. Não, porque a profecia foi: se eu voltar eu vou morrer. O diabo me mata. Profeta do diabo, profeta do engano. Jamais Deus daria uma promessa dessa, igreja. Ela com 2 casas, agora morando de aluguel e passa necessidade. A vida está ao inferno. Não, porque Deus está me mostrando. Não está mostrando coisa nenhuma. Quando Deus te mostra algo através de alguém, o Espírito está em consonância com o seu Espírito. Há uma concordância, há uma paz, há uma certeza. Não há confusão. Estão compreendendo, igreja? E o que falta nessas igrejas são palavras. O que falta é palavra de Deus, é o Espírito Santo. Tem o Espírito do homem, tem a palavra do homem, é confusão completa. O maior espelho para nós é Jesus. Homem simples, cheio de poder, aonde ia acontecer as coisas. Você não vê na Bíblia Jesus com essas pataquadas. Aí vai, dá uma sopa, aí cai a metade. Aí pega o paletó, cai, perna para cima. Parei. Tá cheio de unção, homem. Vai para os hospitais, toca nos doentes, os doentes são curados. Aí é Deus. Interessante que esses poderes é dentro de 4 paredes. Da porta para fora murcha igual a bola. Acabou. É a tal de uma besteró, amada igreja.
É um roda-roda, é um pula. Eu fui uma vez numa igreja, fui convidado. Não, o que eu vi ali, eu fiquei no altar, o coração queimando ali. Aí começa aquelas músicas, e pandeiro para cá, e bebê, começam a pular. Daqui a pouco é cadeira, chuta a cadeira bate no teto, bate para lá. Eu digo, que desgrama isso aqui, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aí eu vi lá no canto a mulher do pastor, e tortou o rosto, olhou para mim, e se entortava toda. Aí tinha lá, a esposa, a mãe de um pastor estava lá, e tem um rapaz que tem síndrome de Down, né? E aquele rapaz foi lá, agarrou a mãe do pastor lá no chão. Teve que um monte de irmão puxar o irmão em cima da... Que negócio é esse? Daqui a pouco vem um perturbado lá, dizendo que está cheio de Espírito Santo, do diabo, correndo na parede lá, e pronto, morreu ali. Em que isso? O nome do Senhor é glorificado, igreja. O que é isso, igreja? E roda para cá, e roda. Não, eu nunca vi. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não tem como rodar, não. Um peão. Roda para tu ver uma coisa, pare, você fica tonto. São os verdadeiros peões na igreja. Muita pataquada. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. É tanta macumbaria na igreja. Deus estende a mão e mata. Mata, bota no leito do hospital. Isso é a macumba evangélica aí. As igrejas. E o povo gosta disso. Eu não vou para aquela igreja porque é fria. Nós independemos de locais para sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus dentro do ônibus, trabalhando na sua casa. O que vai depender é a tua comunhão com Deus. Você não precisa de movimento para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo dentro de você é o próprio Deus.